Olá, a graça e a paz de Cristo. Nós vamos concluir o capítulo 5 que nós começamos semana passada. Seja a pessoa espiritual que você quer ser. Vamos orar. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pelas tuas misericórdias. Nós queremos clamar que o teu Espírito Santo, ele ilumine o nosso entendimento, ele nos dê clareza quanto aos teus parâmetros para o andar no Espírito. E que nós não satisfaçamos aos desejos da carne. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos concluir hoje o capítulo 5, seja a pessoa espiritual que você quer ser. E semana passada nós escutamos uma história por demais inspiradora. E tudo começou por conta de uma atitude altruísta de uma senhora cristã que sabia quem ela era em Cristo e que tinha convicção de seu chamado. Por consequência de sua atitude altruísta, o mundo ganhou a incansável professora Anne e ganhou também a escritora, pensadora, ativista social e conferencista Ellen Keller. E nós também estudamos o texto de 1 Coríntios 2,14 e 3,3, onde o apóstolo Paulo ele faz uma distinção entre três tipos de pessoas quanto à vida no espírito: a pessoa natural, a pessoa espiritual e a pessoa carnal. E hoje nós vamos continuar esse capítulo estudando os parâmetros do andar cheio do Espírito. E lá no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus declara que ele é a verdadeira videira e que todo ramo que estiver ligado nele, que não dê frutos, seja cortado. E o que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. E lá no versículo 5, ele continua dizendo que é a videira e que nós somos os ramos. E ele continua dizendo: quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Sem Jesus, nós não podemos fazer absolutamente nada. A vontade de Deus é que permaneçamos em Jesus. Esse é o parâmetro para andarmos cheio do Espírito. Andar no Espírito não é uma fórmula mágica, não é uma equação, não são regras e nem muito menos uma lista sem erros. Andar no Espírito é mais uma relação do que um regime. Assim como o casamento é uma relação que transcende regras e também a oração é uma linguagem do nosso relacionamento com Deus, assim também é o andar no Espírito. É um relacionamento do nosso espírito com o Espírito de Deus que habita em nós. O texto de Gálatas 5, 16 a 18, ele também traz parâmetros úteis para esse andar cheio do Espírito. Ele diz o seguinte: andem no Espírito, não satisfaçam a carne, porque a carne e o espírito são inimigos, para que vocês não façam o que querem. O que não é andar no espírito? Andar no espírito não é uma licença, uma liberdade com excessos ou sem disciplina. Ou sem disciplinas constitui um abuso de privilégios. Paulo adverte para que vocês não façam o que vocês querem. Ser guiado pelo Espírito não significa que somos livres para fazer o que bem entendamos. Significa que somos livres para vivermos uma vida moral e responsável, algo que éramos incapazes de fazer quando prisioneiros da carne. Nossas livres escolhas são, na verdade, os próprios decretos
pré-estabelecidos por Deus. Numa palestra em uma escola pública, um jovem pergunta ao autor do livro se na igreja dele há muitas proibições. O autor do livro entende que aquela pergunta se trata de liberdade. O que o jovem queria saber era se realmente na igreja do autor, tinha liberdade ou não. Então ele responde àquele jovem baseado no texto de Gálatas 5:1. E aí ele vai dizer que ele é livre para roubar, que ele é livre para mentir, que ele é livre para usar drogas, que ele é livre para viver uma vida imoral sexualmente, mas que também ele sabia que todas estas liberdades trariam consequências que o levaria à escravidão, ao jugo da escravidão. As leis de Deus, elas nos protegem. A verdadeira liberdade é a habilidade de decidir viver responsavelmente dentro do contexto de limites protetores que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Andar no Espírito também não é o legalismo, que é o extremo oposto da licença. Em Gálatas 5:18, a palavra de Deus diz o seguinte, que nós somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Segundo Coríntios 3:6 vai dizer, somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Procurar obedecer estritamente às regras e regulamentos cristãos não permite o andar no Espírito, mas impede. Gálatas 3:12 e 13 diz que a lei é impotente, que não tem poder de dar vida e que é maldição. Impor a lei, dizer que é errado fazer isto ou aquilo, não garante que a pessoa não vai fazer. Infelizmente, os cristãos, eles são famosos por tentar legislar a espiritualidade com proibições. Em nome de Jesus, que isso seja desfeito. O legalismo, ele não diminui a imoralidade. Precisamos de relacionamentos saudáveis e comprometidos. Quando se assume compromissos, não se exige obediências. Exigir obediência a um código religioso de comportamento não produz um coração cheio de espírito. E nem o cumprimento das disciplinas cristãs implica maturidade espiritual. São boas atividades e ajudam o crescimento espiritual. Mas apenas a participação destas atividades não garante o andar no Espírito. E aí você pode perguntar, então as regras de comportamento da Bíblia são más? Claro que não. A lei de Deus é uma proteção necessária de normas e guias morais. Dentro dos confins da lei de Deus, somos livres para nutrir uma relação do nosso espírito com o Espírito de Deus. Isso é a essência do andar no Espírito. O que significa andar no Espírito? Andar no Espírito nem é licença e nem é legalismo, mas é liberdade. Em 2 Coríntios 3:6, o mesmo texto que eu li agora há pouco, Paulo nos diz que Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nesse mesmo capítulo, no versículo 17, Paulo continua dizendo que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. A nossa liberdade em Cristo é uma conveniência
é uma das conveniências mais preciosas que recebemos da nossa união espiritual com Deus. Somos livres para escolhermos andar segundo a carne ou segundo o Espírito. Mas o andar no Espírito implica em duas coisas. A primeira coisa é: andar no Espírito não é algo passivo. É andar e não sentar no Espírito. O servo mau e negligente, lá de Mateus 25, 26, foi passivo, nem sequer tentou. A graça de Deus, ela é muito mais eficaz em reparar um erro do que em compensar a passividade. Deixar de fazer não produz resultado algum e ainda o mal triunfará. Deus não tem prazer nenhum naquele que é passivo. A passividade é intolerante para Deus. E quando nós compreendemos quanto destrutivo isso pode ser para a nossa alma, nós entendemos o porquê de Deus não aceitar a postura de passivo. E em segundo lugar, é andar e não correr no Espírito. A vida no Espírito não é um ativista religioso. Sutilmente, Satanás pode nos enganar com a mentira de que quanto mais trabalharemos para Deus, mais espirituais seremos. Com esta atitude, só conseguiremos nos tornar muito ocupados. Em Mateus, lindo esse texto, Mateus 11, 28 a 30, há uma descrição bonita do passo e do propósito do andar no Espírito. É um convite que Jesus nos faz. Jesus nos convida assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O contato pessoal com Jesus altera tudo. Sejamos suficientemente simples para irmos a Ele e nos comprometermos com o que Ele nos diz. Nesta relação do andar no Espírito em união com Cristo, há uma parceria divina e humana. Há coisas que só Deus pode fazer. E se tentarmos fazer, poderemos colocar tudo a perder. E há coisas que Deus disse para fazermos. E se não fizermos, ninguém as fará. Agostinho disse a seguinte frase: sem Deus não conseguimos fazer, sem nós Deus não faz. Andar no Espírito é também ser guiado por Deus. Em Romanos 8,14, Paulo diz: todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. As ovelhas, elas necessitam de um pastor que as guie e as conduzam aos pastos verdejantes, lá do Salmo 23, versículo 2, e as façam repousar. Daí, Jesus compara a nossa relação com Ele com a relação de um pastor com suas ovelhas. Há uma diferença entre os pastores aqui do Ocidente e os pastores do Oriente, em relação a guiar e a conduzir as ovelhas. Aqui no Ocidente, os pastores não andam na frente das ovelhas. Os pastores andam atrás, empurrando seus rebanhos. Lá no Oriente, os pastores guiam e conduzem suas ovelhas na frente do rebanho.
A declaração de Jesus lá no Evangelho de João 10:27 faz todo sentido quando ele diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito e não empurrado por ele. Deus, ele não obriga o andar no Espírito. O diabo, ele tentará atraí-lo para a direção contrária. Nós somos livres para escolher o que nós queremos. Deus não obriga o andar no Espírito. O diabo não pode obrigá-lo a andar na carne, mas ele tentará atraí-lo para esta direção. Nós somos livres para escolher o que queremos, o Espírito ou os desejos da carne. A prova está no fruto. Qualquer coisa que nos controla, a não ser o Espírito Santo, é da carne e leva à morte. Como podemos saber se estamos seguindo a liderança do Espírito ou da carne? Através do fruto. Se o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22 e 23, está sendo produzido através de nossas relações comprometidas e saudáveis, esse fruto é evidenciado. Então, o Espírito está nos liderando. Mas se nossas reações e respostas refletem as obras da carne, de Gálatas 5, 19 a 21, estamos seguindo a carne. Estamos fora do passo com o líder Jesus. Ou estamos correndo ou estamos atrasando. É uma indicação de que precisamos aceitar o convite de Jesus, quando nos convida: vinde a mim, e aprendermos dele a ajustar nosso passo ao dele. O que devemos fazer quando descobrimos que estamos seguindo a carne em vez do Espírito? Admitir o fato e corrigi-lo. Andar no Espírito é uma experiência diária. Quando nos afastamos do caminho do Espírito, precisamos nos arrepender pelo fato de termos nos afastado do caminho e da quebra da relação do nosso espírito com o Espírito de Deus. Confessar o pecado a Deus e a quem ofendemos e receber o perdão e voltar ao caminho certo. Consideremos agora algumas coisas ao enfrentarmos a necessidade de corrigir os erros carnais. Se ofendermos alguém, confessemos nosso erro a Deus e à pessoa. Se abrigarmos pensamentos secretos e morais ou atividades orgulhosas que não ofendem a ninguém, só precisamos confessar somente a Deus. Quando reconhecermos uma reação carnal interna em si mesmo, que nós possamos registrar essa reação carnal. O processo de restauração de relacionamentos através da confissão e do pecado é para o crescimento espiritual. É modelar o crescimento, não a perfeição. Quando a confissão e o pedido de perdão é feito publicamente, influencia tanto aos santos como aos pecadores. Andar no Espírito é uma questão de liberdade. Somos livres para decidirmos entre
entre a carne e o espírito. Mas tenhamos cuidado com o opositor. Satanás não está feliz por estarmos livres. Ele tentará todos os truques para impedir que reconheçamos e desfrutamos da nossa liberdade, da liberdade que Cristo já nos deu. Conhecer a natureza de Deus e seus caminhos nos ajudará a discernir o espírito de mentira. Quanto mais andarmos no mesmo passo de Jesus Cristo e aprendermos dele, reconheceremos a mentira de Satanás e destruiremos as suas estratégias. Vamos orar. Pai, obrigado por essa lição, obrigado por esse capítulo, Pai, onde nós aprendemos, ó Pai, o andar no Espírito e não o andar segundo a carne, satisfazendo aos desejos da carne. Que nós possamos permanecer em Cristo, que é o parâmetro para o andar no Espírito. E que nós possamos andar no passo certo de Cristo, nem atrasados e nem adiante, mas no mesmo passo dele. E que nós possamos também aceitar o convite de Cristo, de ir a ele e aprender dele. Em Cristo Jesus. Amém.